Olá, queridos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos no nome do nosso Senhor Jesus. Eu venho hoje trazer a você uma palavra para que você tenha calma, para que você não venha perder o controle, para que você não venha fazer aquilo que a tua carne está querendo que você faça. Não pague o mal que lhe fizeram da mesma forma, com o mal. Pague o mal com o bem. Isso fará grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz que nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Pelo fato da desobediência que Adão e Eva teve no início, quando Deus criou o mundo. Por causa disso, nós temos uma tendência, uma força que há dentro de nós que muitas vezes nos leva a fazer coisas que não são tão boas. Principalmente quando nós somos levados a esses sentimentos, né? Quando ficamos com raiva, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a vontade que nós temos é de brigar, de discutir, não é verdade? Quando alguém nos faz mal, nós temos vontade de pegar e devolver na mesma moeda. E isso é que destrói nossas vidas, porque nós achamos feio aquilo que fazem com a gente. Aí nós ficamos querendo fazer o mesmo, nós vamos acabar nos tornando igual a essas pessoas. E se nós parássemos para perceber isso, nós evitaríamos muitas coisas, principalmente dentro do nosso lar. Mas infelizmente, na hora da contenda, na hora da discussão, o desejo da carne fala mais alto. Por isso que a Bíblia diz que a carne sempre está brigando com o espírito. Porque o desejo da nossa carne nos leva, muitas vezes, à morte. A morte da nossa família, a morte dos nossos sonhos, a morte de tudo. Por quê? Nós acabamos indo pelo impulso, nós acabamos indo para aquilo que nós estamos sentindo e nós somos cheios de sentimentos. E a maioria dos nossos sentimentos, infelizmente, não é bom. Nós, seres humanos, acreditamos mais em coisas negativas do que em coisas positivas. Infelizmente, nós somos assim. Mas nós podemos nos controlar. Se nós lembrarmos que dentro de nós há um espírito de coragem, de poder e de equilíbrio. O inimigo sempre vai fazer de tudo para te desequilibrar. Veja que Jesus o chama de pai da mentira. Tudo que o diabo faz é mentiroso. Ele tem um plano elaborado que vai sendo colocado em prática e este plano vai enganando as nossas vidas. Por quê? Porque ele age de uma forma que as mentiras dele passam muitas vezes a se tornar verdade porque nós acreditamos. Ele fala de você para alguém e desse alguém para você. Depois ele cria uma situação que depois faz essa situação se transformar em algo que parece ser verdade. Então você precisa ter cuidado. Por quê? Porque no momento em que você começa a ter suspeita, a duvidar, você começa a questionar. Isso principalmente no casamento. Você começa a questionar, você começa a ficar ali cheio de dúvida e o inimigo se aproveita. Isso é um prato cheio para o diabo. Porque com essa dúvida ele vai criar uma situação para que você acredite que o seu marido está te traindo, que a sua esposa está te traindo, que essa situação que você está duvidando seja real. E aí você vai fazer como eu fiz no passado. Meu casamento começou a ser destruído por causa dessa situação. O inimigo criava uma situação aqui, outra ali, e por muitas vezes eu acabava suspeitando do meu marido. E por causa disso eu brigava muito com ele. Eu brigava, eu acusava ele, eu dizia para ele que ele tinha outra mulher e ele não tinha. E acabou um momento que eu enchi tanto a cabeça do meu marido que um dia ele ficou muito estressado comigo. Eu não estava em casa, eu estava na casa dos meus pais e ele estava morando sozinho no Rio de Janeiro. Na época ele jogava num time do Brasil, no Vasco, e eu estava muito segura, eu estava grávida. E por causa da gravidez eu fui para casa da minha mãe para que ela cuidasse de mim. E o inimigo começou a colocar dúvida, começou a colocar no meu coração
que meu marido estava me traindo. E aí eu ficava com muita raiva dele. E o que eu fazia? Eu queria me vingar dele. E aí eu ligava e xingava e falava palavrões, falava para ele que ele tinha outra. E um dia eu acabei perturbando tanto a cabeça do meu marido que ele foi para a rua. E nesse dia o inimigo se aproveitou e apresentou uma mulher para ele. Uma mulher educada, bonita, que falava palavras que eram totalmente contra as palavras que eu falava. Enquanto eu dizia para ele palavras que o criticavam, palavras que humilhavam, palavras que feriam, ela veio com palavras que agradaram seus ouvidos, porque o inimigo é assim. O inimigo, ele usa dessas situações para nos colocar contra as pessoas que amamos. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas infelizmente nós acabamos olhando para a pessoa, ficando com raiva da pessoa, querendo fazer algo contra a pessoa, e sendo que essa pessoa está sendo muitas vezes usada pelo inimigo para tentar tirar a nossa paz, para tentar tirar o nosso equilíbrio. Mas nós precisamos ter uma atitude diferente. Para vencer o mal, só é com bem. O apóstolo Paulo nos desafia a sermos guiados por Deus em todas as nossas atitudes. E é isso que nós devíamos fazer, mas infelizmente nós fazemos tudo ao contrário. Eu, sem querer, acabei derrubando a minha casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola derruba. Eu acabei derrubando a minha casa. Acabei acreditando nas mentiras do diabo, e a mentira que o diabo havia colocado na minha vida se transformou em verdade, porque eu julguei, eu feri, eu machuquei, ao ponto de que meu marido não aguentava mais viver comigo. E ele encontrou nos braços de outra mulher aquilo que ele queria. Por quê? O diabo nos conhece, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe do que gostamos, sabe do nosso ponto fraco. E é isso que ele faz. Ele está usando essa dúvida, essa suspeita para encher o teu coração de raiva. Então você está se tornando uma pessoa amarga, você está se tornando uma pessoa assim difícil de conviver. E é isso que está afastando você das pessoas que você ama, porque foi isso que me afastou do meu marido. Eu me tornei uma pessoa que eu não era, uma pessoa má. Por quê? A circunstância. O que ele fazia comigo, depois que eu descobri a traição, em vez de eu atrair ele para perto de mim, eu afastava ele com palavras. A Bíblia diz que nossa boca deve ser para abençoar e não para amaldiçoar. Então, o apóstolo Paulo diz assim: não tribua a ninguém por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos, Amados, nunca procure se vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. É isso que você deve fazer. Quando eu compreendi isso, eu parei de fazer mal para o meu marido. Em vez de julgá-lo, em vez de condená-lo, eu aprendi a amá-lo. Eu comecei a me focar nas qualidades dele, não nos defeitos. Porque quando estamos com raiva, nós apenas olhamos para as coisas erradas que as pessoas fazem. Nós não olhamos que elas têm qualidades. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Foi isso que aconteceu comigo. Olha, quando eu vivia no mundo, quando eu vivia jogada, fazendo coisas erradas, eu não era uma pessoa má. Mas as pessoas só enfatizavam, só focavam nas coisas que eu fazia de errado. Ninguém focava nas coisas que eu fazia de bem, né? Então talvez seja isso. O apóstolo diz: não deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal pelo bem. E foi o que eu fiz. Eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei
realmente a edificar o meu lar, eu comecei realmente a entender que o problema estava em mim, e quando eu comecei a me conscientizar de que as minhas atitudes é que estavam afastando o meu marido, que as minhas atitudes é que estavam afastando as pessoas, eu mudei as minhas atitudes e eu comecei a agir de uma forma diferente. É difícil, gente, é difícil porque você olha as pessoas te fazendo mal e você tem que fazer o bem, mas Jesus, ele ensina isso, né? Quantas vezes eu devo perdoar, gente? Quantas vezes necessário for, principalmente se você está lutando aí para salvar o seu casamento, você vai ter que perdoar muitas vezes, porque o marido volta, a esposa volta e vai ter queda, gente. É uma dependência, né? Assim como a pessoa usuária de droga, ela quer se libertar, muitas pessoas querem, mas tem as recaídas, e é nessas recaídas que você que está lutando por essa pessoa precisa estar forte, você precisa estar ali, ó, você que ora para o seu filho se libertar da droga, seu marido, sua família, alguém viciado, você que ora para o seu marido voltar das mãos da amante, entenda, essas pessoas vão ter recaídas, essas pessoas vão precisar de você, do teu amor, da tua compreensão, de você olhar para elas e ver que elas são importantes para você, elas estão passando por um processo difícil. E é isso que Deus quer, que nós venhamos ver, eles estão nos fazendo mal, mas vamos fazer o bem, nós vamos estar colocando uma brasa, sabe, ardente sobre a cabeça, a mão de Deus vai estar sobre a vida deles e sobre a nossa vida. É difícil, mas é assim que nós devemos viver. Foi assim que eu venci o mal, foi assim que eu reconquistei o território que Satanás havia roubado de mim. Eu parei de fazer as coisas pela minha mente. Olha, em Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim, não se molde, meu pai, aleluia, Jesus. Em Provérbios, capítulo 3, do versículo 1, não te apoie o teu próprio entendimento, aleluia, saiu, glória a Deus, não te apoie. Você não pode se apoiar por aquilo que você vê. Se você se apoiar por aquilo que você vê, por aquilo que você entender, você vai meter os pés pelas mãos, você vai falar, você vai xingar, você vai brigar, você vai querer bater, você vai querer fazer coisas que depois você vai se arrepender. Então, não se molde, não, ao padrão deste mundo também. Muitas vezes você quer se tornar uma pessoa que você não é, e isso vai dificultar a tua caminhada. Então, seja sábio e faça aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem e a sua vida vai mudar. Eu quero orar por você, porque eu creio que Deus vai tocar em você e você vai sair daqui pensando em tudo isso e vai começar a mudar. Mudar a sua atitude, mudar o seu comportamento, porque você mudando, essa pessoa vai mudar. Querido Deus, em nome do Senhor, eu venho te pedir, Jesus Cristo, derrama teu poder, fortalecendo a fé, renovando a esperança, não deixando essas pessoas, meu Pai, se perderem seus sentimentos. Tenha misericórdia, Pai, tenha piedade, Senhor, que o Senhor venha trazer sobre essas vidas, Senhor, o equilíbrio, a paz e o amor, porque é isso que o mundo precisa, é isso que as pessoas precisam. O inimigo está lutando contra nossas vidas, tentando nos roubar, nos matar e nos destruir, mas o Senhor, Pai, veio para nos dar vida, então nos dê essa vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, fortalece essas pessoas. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz do Senhor. Não esqueça de deixar os seus pedidos de oração. Eu estarei aqui orando por você, crendo que Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu. Ele há de fazer transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Fique na paz e até amanhã, se Ele permitir.